fala, parceiros rubro-negros, parceiras rubro-negras e amigos do canal. Galera, eu tô de volta aqui com mais um pouquinho de conteúdo, né? Do nosso Mengão. O Mengão que tem um jogo importantíssimo amanhã contra o Tricolor Paulista, às 9h45, no estádio Mário Filho, o famoso Maracanã, galera. Sabemos aí que não tem nada ganho aí, né? Pés no chão, né? O professor Dorival fez uma reunião ali com o elenco do Mengão, falando, né? Mostrando alguns números ali do São Paulo, né? A virada do São Paulo em cima do Atlético Goianiense, né? Mostrando ao quão perigoso o São Paulo é também, né? E mostrando ali para os jogadores, né? Fez alguns alertas, algumas observações, né? Tentou ali orientar o time, principalmente observou aquele gol que o Flamengo tomou muito cedo do time do Vélez, né? Jogando no Maraca. Então, o Dorival aí que já falou que é 0x0, e verdade é 0x0, não tem nada de 2x0, é pés no chão, é 0x0, né? Vamos com tudo para cima do São Paulo, mas com organização, e é 0x0. Não tem nada de 2x0, não. A gente não vai se agarrar a essa soberba, a essa fantasia, não, né? Vamos jogar com responsabilidade, né? O Dorival falou aí que é pés no chão, vai mandar o que o Flamengo tiver de melhor amanhã no jogo, né? Para enfrentar o São Paulo, né? E fez essas observações, né, galera? Também aí, galera, o Galvão Bueno aí, no programa lá, né, Bem Amigos lá, elogiando o Pedrão, né? O Pedro Queixada aí, nosso craque, né? Falando que é o Lewandowski brasileiro, né? É meio complicado de eu falar, né, galera? Tem um pouca habilidade, assim, em falar esses nomes ingleses, assim, né? Esses nomes mais complicados. Mas, enfim, foi que o Galvão falou, né? Esperamos aí que o Mengão vá respeitando o Tricolor Paulista aí, né? Mas não se esqueça de jogar o futebol dele, né? Dorival fez essa reunião aí, né? Exigiu ali dos craques ali seriedade, né? Compromisso. E até agora é o jogo mais importante do ano, né, galera? O Dorival mostrando aí para os atletas do Mengão que quer a vitória, né? Que quer um jogo pegado contra o São Paulo, que é um jogo bom, né? Sabemos da vantagem que temos de 2x0, mas não vamos se agarrar a isso, né? Porque podemos ser castigados, né? Com relação a isso. E é isso aí, galera. Vou colocar mais um pedaço de vídeo para vocês assistirem aí. Os comentários aí, ESPN, créditos aí do canal ESPN, Futebol 95, se eu não me engano, né? 95. Créditos aí do ESPN, galera. No qual aí estão fazendo algumas comparações ali entre Dorival, Renato Gaúcho e Rogério Ceni, né? E chegaram ali a uma conclusão aí, qual trabalho é melhor, quem ganhou os títulos, quem não ganhou. Eu vou estar colocando um pedacinho para vocês aí, tá interagindo aí, tá assistindo aí, galera. Fechado com o Mengão e o Malvadão aí, tamo junto, galera do Mengão. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho da notificação, tamo junto, galera. Fechado com o Mengão, abraço, até mais. O quê? Agora para jogar pro lado de cá, Pedro e Facincani. É óbvio que esse é o mundo ideal, né? Você reconhecer o trabalho pelo trabalho, pensando no que foi construído e no que aconteceu ali, de quando o Dorival chega para como o time tá agora. Sistema defensivo, o Pedro jogando junto com o Gabriel. Mas o futebol brasileiro sempre foi resultadista, a gente sabe disso. Não é um pouco utópico pensar nessa renovação sem um título? Isso tudo, Dani. Boa tarde, um beijo pra você, Sormani, Zé. Boa, Pedro. Cinca, o Marcelo aí, em nome do nosso fã de esporte. Homenagem bacana. Ô, Dani, tem o que a gente acredita e tem o mundo real. O que eu acredito é que o Dorival, em 3 meses, a gente tá falando de 3 meses, né? Um balanço de 3 meses. Em 3 meses ele devolveu a alegria do torcedor de ver dentro de campo aquilo que ele acredita, né? Ser o mais interessante, ser a cara do Flamengo nos últimos anos pela qualidade do elenco que tem. Em 3 meses ele colocou o Flamengo numa final de Libertadores. Ele coloca o Flamengo com um pé numa final de Copa do Brasil. Ele devolve o Flamengo a uma briga de título brasileiro, porque não estava na briga do título brasileiro quando ele chega. Isso tudo está posto. Agora, a realidade do futebol brasileiro não é o que a gente acha. A verdade é essa.
Se ele chega no final do ano e ele não ganha uma Copa Libertadores, uma Conmebol Libertadores, sem uma atuação convincente sobre o Atlético Paranaense, ele já passa a ser questionado. Se ele pega uma final de Copa do Brasil, seja contra o Corinthians, uma grande final, seja contra o Fluminense, o rival que já tirou o título do Flamengo do Campeonato Carioca, pior ainda. Se ele ganha só a Copa do Brasil, não sei, porque dirigente não avalia trabalho. A verdade é essa, o dirigente avalia a temperatura do momento. O que a temperatura do momento vai dizer para o dirigente? Cobrança é um treinador vencedor, porque o Dorival é muito bom, mas não vence a Libertadores? Se for isso, vão entregar a cabeça do Dorival na bandeja. Se a torcida vier se mobilizar para falar, não, mas calma aí, o cara teve pouco tempo, em pouco tempo ele entregou, aí o dirigente, infelizmente, se pauta muito pelo torcedor. Qual o grande dirigente que entende do riscado? É o Marcos Braz? Desculpa, ele pode entender de ambiente, de negociação. O Bruno Spindel pode entender da pasta de marketing, de negociação, dizem que é um grande negociador. Agora, trabalho, olhou ali e falou, não, ele tem um método, ele fez isso em 3 meses, ele me deu isso. Não. Esse cara, teoricamente, deveria ser o Juan, né? Então, mas aí o Juan é esvaziado dentro do clube. Exato. Ninguém sabe o que o Juan é, aquele bicho lá em cima da árvore que ninguém sabe o que faz, porque não pode mandar embora porque é ídolo e não sabe o que faz no dia a dia. Fica meio que um constrangimento ali, a verdade é essa. Aí tem o Fabinho Soldado, que é gerente, mas não é esse cara que vai botar, sabe, a mão na mesa para falar, ô Braz, segura aí. Então, assim, tudo varia de acordo com o humor do torcedor. O que o torcedor gosta? De ganhar. O torcedor gosta de ganhar. Ele gosta de jogar bem, porque o jogar bem leva ele a brigar pelo título do Palmeiras, a final da Libertadores e possivelmente a final da Copa do Brasil. Mas ele gosta principalmente de ganhar. Quem avalia trabalho, Dani, não é exatamente quem vai tomar essa decisão. Então eu acho que, infelizmente, uma grande taça, e talvez para mim seja a Conmebol Libertadores, ela vai condicionar. Ela vai condicionar o debate da permanência do Dorival. Porque pode chegar ao final do ano e falar, o Dorival fez isso aí, tudo muito bonito, muito bem, mas não é aquele cara de peso que a gente queria. Foi só para dar um jeito ali no meio do ano, porque se ele não ganhar, se ele vier a ganhar a Libertadores, opa, mudou de patamar, é o nome ideal. A gente demorou aqui, mas a gente acertou. O Rogério Ceni ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa em cima do Palmeiras e nunca convenceu. Nunca convenceu, porque tinha uma série de ponderações, né? Porque não é ligado ao Flamengo, não é identificado com o Rio, sabe? A metodologia interna causa alguns ruídos de comunicação. Então, assim, não é simplesmente o trabalho. Ninguém para analisar trabalho. O dia que o trabalho for a pauta principal dessa conversa, aí a gente pode... uma contradição, né? Aí a gente... Por quê? Porque o Rogério Ceni foi mandado numa situação completamente oposta do Ceni. Não, o Rogério Ceni já estava sendo fritado há tempo, estava esperando. Eu estou dizendo o seguinte, o Rogério Ceni ganhou o campeonato, os caras avaliaram o trabalho. Avaliaram o trabalho dele, não era ele não se sustentou no Flamengo, apesar dos títulos. O que eu estou falando, foi avaliado como um trabalho ruim, não foi avaliado como um trabalho ruim. Mas não foi. A questão foi vazamento, fritura. Ele não baixou a cabeça. Não, foi fritura e vazamento. Ele foi mandado embora por um problema de vazamento interno e perda de confiança. Sim. Quando acabou o Campeonato Brasileiro do Flamengo bateu campeão, qual era a hashtag que tinha na internet? Fora, Rogério. Exatamente. O trabalho não foi vazado. Ali tinha uma competição. Da torcida e também da comissão. Tinha uma competição. Ele ganhou. Aí a diretoria não podia fazer o que ele queria. Aí teve uma Supercopa contra o Palmeiras. Aí ele ganhou também. Então não era sobre o trabalho, era sobre o resultado. É isso que eu tô falando. Aí ele foi segurando o último título que ele ganhou foi o brasileiro. A Libertadores é o último título que ele ganhou foi o brasileiro. Não, a Supercopa ele ganhou. A Carioca ele ganhou. E ganhou a Supercopa contra o Palmeiras, sim. Não, ele não ganha primeiro. Ele ganha a Supercopa, ele ganha o brasileiro em janeiro. E o brasileiro. É isso que eu tô falando. Não, gente. Ele ganha o brasileiro lá em janeiro do ano de 2020. Depois ele ganha a Supercopa, ele ganha o Carioca. Depois. Ele foi se segurando, porque como é que vai mandar embora o cara com resultado? É resultado, não é trabalho. Não é... Aí chega lá na frente uma fritura de vazamento. Mas ele ganha tudo isso e ia mandar embora por quê? Não, ele mandar embora lá na frente por fritura. A análise não era trabalho. Bom. Não, é isso que eu tô falando. Não era bom, seu mano. O trabalho dele era bom. Eu não acho. Se ele não dialogava com o que eu acho. Você acha que o Flamengo desempenhava? O trabalho dele era bom. Não acho. Eu achava. Não acho. O Flamengo não jogava bem. Você pode dizer que não era o trabalho do Jesus. Você pode dizer que não tinha o futebol vistoso do Dorival. Mas era o trabalho. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro por centímetros. Porque se o Edenilson estivesse um pouquinho mais para trás, aquele gol valeria o Flamengo perdia. Vamos lá, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro. O Ceni chega na última rodada com o São Paulo, que tinha um time melancólico dentro do Morumbi. Os caras com o celular na mão, acompanhando o final do jogo do Morumbi. Mas o ele chega no meio do campeonato, o grande time era o São Paulo. Tem uma virada de tabela, só que ali ninguém avaliou o trabalho, avaliou que não ganhou, não dá pra mandar embora. Acho que ali existiu uma avaliação não é de trabalho, método a avaliação com o vestiário desde o início
E aí ficou muito na conta do Rogério a questão de se o vestiário estava com ele ou não, mais do que o trabalho de campo e mais do que o resultado. Isso a rejeição ela veio daí. Eu concordo, não é. Mas eu acho que são vários Você tem que analisar como é que é o para ambiente juntar. interno. O Zé queria falar aqui. Não, eu ia falar que o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro contra o Sport em casa. Sim. Porque perdeu em casa contra o Sport 1-0. Ali ele perdeu o Campeonato Brasileiro. Em relação ao trabalho do Rogério, eu acho que assim, não era porque a gente tem que pegar o contexto da contratação do Rogério. Primeiro foi o Domi. Sim. Não tem, taticamente, não tem uma proteção, o time não é isso, não é aquilo e tal. Vamos pegar quem? Rogério Ceni, que até então vinha fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza. Porque não dá tempo de ir lá fora buscar. Não dá tempo de ir lá fora buscar. Trouxe o Rogério. Escola totalmente diferente, maneira de se trabalhar totalmente diferente, um time mais fechado, mais organizado defensivamente. E assim, e o Rogério é chato nas cobranças. Sim. Não tem como você falar. O ambiente do Rogério. O próprio ambiente do São Paulo não é aquele ambiente maravilhoso. Porque no São Paulo ele é o Rogério, porque né? no São Paulo ele tem tamanho para isso. No Fortaleza ele tinha tamanho para isso. No Cruzeiro ele já não teve. Né? Então, no Flamengo ele também já não teve esse tipo de situação. Porque a avaliação dele, eu acho que a avaliação não foi só no... Eu acho que o trabalho foi um trabalho bom em relação ao que se esperava dele. Mas isso corrobora, Zé, porque se tem alguém maior, se tem alguém maior observando, vai virar e falar... Esse cara tá brigando para que o trabalho melhore aqui dentro. Mas não tem que ver se o fulano lá, o líder do gosta dele, se o outro... Então, Pedro, mas trabalho em campo é avaliado. Mas aí o que eu acho que assim, o que pesa e o que pesou na demissão do Rogério foi o ambiente que se criou ali. Por mais que ele tenha... E ele é um... Ele cobrava. Ele cobrava, ele exigia, ele falava... Sim, mas o que eu falo é o seguinte, eu acho que o que se esperava dele era um trabalho que foi dentro daquilo que foi planejado ou observado, eu quero um pouco mais um time mais organizado, um time mais taticamente mais próximo daquilo que a gente espera das características do time e tal. Eu acho que ele conseguiu fazer, não o esperado, não 100%, né? Mas o que pesou, eu acho, pelo menos na minha concepção, foi o dia a dia do Rogério com os jogadores. Dia a dia com o Rogério ali no CT, o convívio, pelo menos as informações que nós temos e chegavam a nossos ouvidos naquela época, o cara é exigente, ele trabalha aqui, ele dorme aqui, acorda 3 horas da manhã, marca o campo, marca isso, marca aquilo, mas que no dia a dia com os jogadores chegou um determinado momento que já começou a ficar um clima meio ruim, porque ele exigia aos jogadores, peraí, calma, não é assim. Tanto que tem uma coisa bem interessante que aí dá pra gente tentar lembrar. Ele faz uma brincadeira com o Gabigol. Quando o Gabigol faz os gols, ele teve problemas com o Michael, Zé. Teve problema com o Michael. Não, teve problema com o Michael. Ele teve problema com o Pedro e com o Gabigol no trato, porque quando o Gabigol fazia, é vontade de jogar. Quando o Pedro fez, ele falou uma outra coisa. Né? Então tem uma série de coisas que foram acontecendo que minaram o trabalho do Rogério em determinados aspectos. Só para trazer de volta aqui para o Dorival, para fazer uma comparação ainda nesse gancho do Rogério que vocês estão dando, Zé. O trabalho do Dorival, e aí a gente aqui como analista de futebol para falar de trabalho, tá? Não estou falando de ambiente, não estou falando de resultado. O trabalho do Dorival é melhor que o do Rogério? Muito melhor, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que sim. Vamos falar sobre isso. Muito melhor. Eu tenho uma forma diferente de ver nesse sentido. Aquilo que a gente está fazendo. Mas eu tenho uma forma diferente de ver. Porque assim, são duas formas de pensar futebol diferente. Exato. Então assim, eu posso comparar o Dorival, que se aproxima mais do time que todo torcedor do Flamengo gosta de ver o time jogar, e ao mesmo tempo eu posso comparar o Rogério, um trabalho efetivo. Um trabalho que não foi fácil também, porque ele pegou um time cheio de cobranças, trocando as rodas, né, no meio do caminho, se ajustando, e aí você comete erros, acertos. Como ele está num começo de trabalho de treinador, embora com pouco tempo ele já ganhou coisas importantes. Ele já fez coisas importantes no futebol brasileiro com o Fortaleza, com o próprio Flamengo, porque não é fácil. Nós vimos aí quantos treinadores passaram pelo Flamengo e não conseguiram ganhar títulos. Nós estávamos falando aí do Paulo Souza, que o Paulo Souza fez um trabalho péssimo e não conquistou título, perdeu pro Fluminense, e aí não é desmerecendo o Fluminense, mas perdeu pro Fluminense. O Flamengo era favorito. O Flamengo era favorito. E o Rogério conseguiu fazer.
como que o Rogério trabalha, como ele se adaptou à situação do Flamengo, aí você pode analisar vistosamente, pela forma como a gente gosta de ver o time do Flamengo jogar, está acostumado a ver o time do Flamengo jogar. Eu acho que o trabalho do Dorival, nesse sentido, é melhor, é mais vistoso e é um trabalho que passa mais confiança do que o do Rogério. Mas isso não significa que o trabalho do Rogério foi um trabalho ruim no Flamengo. É o trabalho que mais se aproxima, eu sei que é uma comparação muito